Amém, glória a Deus. Meus irmãos, com a paz do Senhor, amém. Deus é fiel, Deus é tremendo e Deus é grande. Estamos aqui mais uma vez para juntos adorarmos a Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estar na presença dEle. Agradecer também ao pastor Júnior pela confiança. Sem perda de tempo, pois o horário já não nos espera, convido os irmãos a ficar de pé e abrir as vossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 6. Leremos alguns versos de Juízes, capítulo 6, amém? Separei aqui alguns versos. Juízes, capítulo 6, leremos o verso 1, o 11 e o 12, amém? Sem perca de tempo, diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas. Verso 11: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Beezita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Verso 12: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Amém? Irmãos, podeis assentar. Como nós lemos aqui a palavra do Senhor, esse texto nos fala sobre o homem por nome de Gideão, o homem que vivia um contexto histórico meio perturbador, um contexto histórico de sofrimento. Gideão era filho de Joás, da tribo de Manassés, um simples homem, um simples lavrador, um homem do campo. A sua família pertencia à tribo de Manassés, e a sua família era a menor família da tribo de Manassés. E a família onde ele estava contido, ele era o menor daquela família, era a menor pessoa daquela família. O homem a quem Deus usou de maneira surpreendente para vencer uma guerra onde não havia nivelamento, uma guerra desproporcional. Mas Deus o usou, chamou e usou de uma maneira grande. Esse é Gideão, a qual nós vamos refletir um pouco sobre a palavra do Senhor. Se nós formos aqui refletir em Gideão, nós vamos passar muito tempo, pois temos muito a aprender com essa passagem da Bíblia. Israel, por mais de 3 séculos, viveu sem que houvesse um rei para ali reinar aquele povo, para servir como líder daquele povo. Mas Deus, em toda a história de Israel, Deus levantou homens para que pudesse guiar aquele povo. Talvez um dos homens mais conhecidos da história de Israel como líder foi Moisés, né? Quem não conhece a história de Moisés? Moisés foi o homem a quem Deus chamou para tirar o povo de Israel ali do Egito. E Moisés, como líder, assim fez. Moisés, ele foi usado pelo Senhor e tirou aquele povo ali do Egito. E Deus levantou outros homens antes dos reis para estar ali à frente do povo de Israel. A história do povo de Israel é uma história conhecida, todos nós conhecemos, né? Seja através da Bíblia, através de documentários, através de textos, né? É uma história muito conhecida, uma história de um povo que recebeu uma promessa do Senhor feita, né, a Abraão. Abraão, ele foi ali o portador da promessa de Deus, um homem a quem Deus fez uma promessa, e nós somos, né, herdeiros de Abraão. Nós somos povo eleitos de Deus. E o povo de Israel, irmãos, depois da morte aqui de Moisés, Deus levantou outro homem, que foi Josué. Josué também, ele ficou como líder daquele povo por algum tempo. A palavra diz que depois
Josué morreu. Depois da morte de Josué, o povo permaneceu muito tempo ali sem que houvesse um líder para ali estar à frente daquele povo. A palavra de Deus diz que o povo de Israel começou a cada um fazer o que era reto aos seus olhos, começou a cada um fazer aquilo que lhe parecia bem, e começou a introduzir outros deuses, dentro do povo de Israel. A palavra de Deus diz que o povo já não mais estava servindo a Deus, e sim servindo a outros deuses. O povo de Israel começou a fazer o que Deus não queria que eles fizessem, A desobediência do povo começou a aparecer. Desde lá do tempo onde o povo estava ali no Egito, Deus fazendo maravilhas, Deus operando milagres, Deus fazia carne cair do céu, Deus fazia com que o maná também caia do céu, Deus provia tudo na vida daquele povo, e mesmo assim o povo murmurava, e mesmo assim o povo ainda pecava. É importante que nós tenhamos obediência à palavra do Senhor, é importante que nós estejamos firmes na presença do Senhor em todo o tempo da nossa vida. A palavra diz que Israel começou a perecer, e uma forma que Deus tinha de chamar a atenção daquele povo era fazendo com que os inimigos ali ao seu redor o oprimissem. Deus tem a maneira de chamar a atenção do homem. Deus criou o homem não para que o homem perecesse, mas para que o homem tivesse vida eterna com Deus. Mas Deus, por amor ao seu povo, Deus sempre faz algo para nos chamar a nossa atenção. E aqui era o que Deus fazia naquele povo. Deus permitia que inimigos oprimissem o povo de Israel, para que Israel voltasse de novo a obedecer ao Senhor. Talvez essa pandemia, muitos estejam se perguntando por quê, mas Deus, Ele tem a forma dele trabalhar. Deus tem a maneira dele trabalhar na vida do homem, porque a vontade é dele. Ele tem a vontade suprema sobre a vida do homem. Gideão, irmãos, aqui, a qual nós acabamos de ler, ele foi o 7º juiz levantado por Deus em Israel. Deus levantou vários juízes antes de levantar um rei em Israel. Antes de Gideão, tivemos ali Débora, conhecida pelas irmãs em congressos, conferências, das senhoras. E Gideão veio depois de Débora. A Bíblia diz que Gideão, ele estava trabalhando, mas a palavra diz que antes disso o povo de Israel voltou novamente a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O povo vivia assim, irmãos, um tempo na presença de Deus e outro tempo fora da presença de Deus. Assim como muitos hoje vivem um tempo na presença de Deus e outro tempo fora da presença de Deus. Não tem uma constância, não tem ali uma linha que vai reto sem desviar os pensamentos. Infelizmente a natureza do homem é essa. A palavra de Deus diz que eles começaram a introduzir outros deuses, então Deus permite que os medianitas, eles oprimem a Israel. Os medianitas oprimiam a Israel durante 7 anos. Por 7 anos o povo de Israel ficou opresso dos medianitas. O exército dos medianitas era de 135 mil homens. Todos os anos os medianitas vinham a Israel, levava seu gado, levava toda a sua colheita, levava o ouro, a prata, tudo que Israel possuía, os midianitas, eles levavam. Mas Deus permitia que isso acontecesse. A palavra diz que os midianitas eram semelhantes a gafanhotos, eram inúmeras pessoas ali, guerreiros, que chegavam ali em Israel e saía destruindo tudo, e tudo que eles via pela frente, eles levavam. Então o povo viveu opresso, o povo viveu uma situação complicada na mão dos midianitas, pela permissão de Deus. Quando nós desviamos da presença de Deus, coisas acontecem na nossa vida. Deus, Ele permite que algo aconteça na nossa vida para que nós venhamos se humilhar diante do Senhor. Às vezes as coisas estão tudo bem, temos dinheiro, temos condições, estamos vivendo
um mar de rosas e nós nos afastamos da presença do Senhor. E Deus tem a forma de chamar a nossa atenção. Talvez essa pandemia é a forma que Deus encontrou de chamar a atenção desse planeta, de chamar a atenção do homem para se voltar a Deus. Irmãos, os medianitas estavam vivendo um caos moral, um caos espiritual. Quando os medianitas vinham ali até Israel para levar tudo que eles tinham, os medianitas destruíam, aquelas pessoas ficavam deprimidas, não tinha mais moral. Pensa em uma nação, todos os anos essa nação, ela vem sendo atacada por outra nação. Então era humilhante para Israel, ainda mais porque Israel era herdeiro da promessa que Deus fez a Abraão. A palavra do Senhor diz que vivia também um caos espiritual, porque o povo de Israel já não estava obedecendo a Deus. O povo de Israel já estava obedecendo a outros deuses, ergueram altares de outros deuses. E quando o homem ele vive esse caos espiritual, é muito perigoso, porque leva à destruição do homem. Quantas pessoas que buscavam ao Senhor, estavam na presença do Senhor, hoje estão talvez vivendo esse caos espiritual. Quantas pessoas jejuavam, buscavam, oravam, 1 hora, 2 horas era pouco de oração, e hoje 2 minutos já é muito. Mas por quê? Porque o povo já tinha introduzido outros deuses. Mas o nosso Deus, Ele é misericordioso, irmãos. O nosso Deus, Ele é grande. Ele tem misericórdia do seu povo. E Deus ali envia um profeta a Israel. No verso 8, diz assim, e enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que ele diz assim, diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos os quantos o oprimiam, e o expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus, e não temais aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Talvez, irmãos, você que está aí na sua casa, talvez nós estamos vivendo esse período perturbador em nossas vidas, mas quem sabe foi por uma desobediência a Deus. Deus, Ele avisou aquele povo, Deus lembrou aquele povo das maravilhas. Quantas coisas Deus tem feito nas nossas vidas, quantas obras Deus tem, quantos livramentos Deus tem feito por nós. Mas nós somos povos ingratos ao Senhor, deixamos de estar na presença de Deus para estar em outros lugares, deixamos de estar na casa do Senhor para dar preferência a outras coisas em nossa vida. Nós temos que sempre estar lembrando, mas vem cá, de onde Deus me tirou? Quem era Paulo? Quem era fulano? Quem era ciclano? Quem era eu? Irmãos, Deus me tirou de cima de palcos, de forró, de bandas, fazendo a vontade do inimigo, prostituindo, bebendo, até fumar eu cheguei a fumar. E Deus, Ele me tirou, Deus me livrou da morte, quando colocaram uma arma na minha cabeça e diz assim: você vai morrer aqui agora. Então nós temos que lembrar, irmãos, daquilo que Deus fez na nossa vida. Quantas portas Deus abriu em nossa vida, e nós, às vezes, nós somos ingratos, não reconhecemos. Nós falamos: isso aqui foi mérito meu, foi eu que consegui. Se não fosse o meu estudo, se não fosse a minha força de vontade. Nós temos que lembrar que é Deus que cuida de nós. A palavra do Senhor vai dizer então que Deus, por misericórdia, então decide escolher Gideão. Gideão foi escolhido para ser o libertador daquele povo. O anjo do Senhor chegou ali onde Gideão estava. A palavra diz que Gideão estava no lagar,
malhando ali o trigo no lagar, trabalhando com o trigo no lagar. Só que o lagar não era lugar de trabalhar o trigo, o lagar era um lugar de processar uva, de trabalhar a uva. Mas Gideão não podia estar na eira, o lugar certo onde processaria o trigo, porque os medianitas poderiam chegar e levar tudo. Mas Gideão criou uma estratégia: eu vou então processar esse trigo no lagar. Talvez isso foi uma das coisas que Deus percebeu em Gideão. Gideão, um homem estrategista, porque Gideão tinha que liderar um exército para lutar contra os medianitas, e Gideão estava trabalhando. Uma coisa importante é quando eu estava lendo aqui, que Gideão trabalhando, todas as pessoas, irmãos, que Deus ele chamou para ser alguém, chamou para ser usado por Deus, estava fazendo alguma coisa. Todas as pessoas que Deus chamou estava com a mão ali na lida trabalhando. Davi estava no campo quando foi chamado lá pelo profeta. Moisés estava apacentando ovelhas quando foi chamado. Às vezes, aqui preste bem atenção, nós queremos ser chamados, mas o importante é ser escolhido por Deus. A palavra diz que muitos serão chamados, poucos escolhidos. Deus ele não chama pessoas que não têm compromisso com a obra do Senhor. Deus ele não chama pessoas preguiçosas. Gideão ele estava trabalhando. Às vezes você fala assim, quem sabe você tem um pensamento: olha, eu tenho um chamado, o meu chamado é para ser levita do Senhor, ou o meu chamado é para ser um pregador, o meu chamado é pastoral. Mas o que você tem feito para que isso aconteça em sua vida? O que nós temos feito para que Deus nos honra, nos chama e faz a obra dele na nossa vida? No nosso trabalho, onde nós trabalhamos, na nossa empresa, você tem falado de Deus? Nós temos que externalizar o que está dentro de nós. Se nós temos amor dentro do nosso coração, nós temos que dar amor. Se nós temos paz no nosso coração, tem que sair paz de nós. Olha Davi, ele estava ali com as ovelhas, de repente veio ali um urso, né? E Davi, ele externalizou o que estava dentro dele, um guerreiro, e lutou contra aquele urso. Ele poderia simplesmente falar: não, isso não é da minha conta. Tem tantas ovelhas do meu pai, eu vou falar: pai, o urso atacou aí, não tinha como eu lutar. Mas não, Davi foi lá e fez. Levando para a nossa vida, irmãos, secular. Talvez você entra numa empresa ou entra em um trabalho, você fala: eu quero ser um dia um gerente, eu quero subir de cargo nesse lugar. Mas tem muitas pessoas que falam assim, mas elas só fazem o que é paga para fazer. Elas só fazem o que mandam fazer. Elas não fazem além daquilo. Eu já trabalhei com pessoas, tem hora que você fala assim: ô fulano, pega isso aqui, faz isso aqui, olha, isso aqui não é problema meu. Manda ciclano, manda fulano. Eu não sou pago para fazer isso. Gideão, ele estava ali trabalhando. Nós temos que trabalhar para o Senhor. Nós temos que estar em constante luta. Nós temos que pôr a mão no arado quando nós somos escolhidos pelo Senhor. Outra coisa que nós podemos aqui aprender com Gideão foi que assim que o anjo falou com ele, a primeira coisa que o anjo falou: olha, o Senhor é contigo, homem valoroso. Valoroso no dicionário significa homem valente, homem de grande valor, homem forte. Mas Gideão estava escondendo ali dos medianitas. Como que o anjo ia chegar para aquele homem e falar: o Senhor é contigo? A resposta está lá em Samuel, que diz assim: ó, Deus não vê o homem como o homem vê. O homem vê a aparência e Deus ele sonda o coração. Talvez você esteja como Gideão. Gideão ele se sentia pequeno, ele se sentia o menor da casa do pai dele. Gideão se sentia incapaz para uma tarefa dessa. Mas Deus ele observa o que está dentro de você. Talvez você se ache inútil na obra do Senhor, mas eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei fazer nada.
Irmãos, quando você é escolhido, quando você é chamado, alguma coisa você pode fazer para o reino de Deus. Alguma coisa você pode fazer para a obra do Senhor. Gideão foi chamado. E Gideão, ele não era inútil, por mais que ele pensava ser o menor da casa do pai, Deus sabia o que tinha dentro do coração daquele homem, o potencial daquele homem. Deus sabe o potencial que você tem. Deus sabe o potencial que cada um de nós temos para ser usados na obra do Senhor. Ele questionou ali com aquele anjo. Irmãos, talvez ali naquele momento ali, Gideão estava com um complexo de inferioridade. Porque ele fala, mas eu não tenho recurso, sou menor, não tenho capacidade. Quantas pessoas estão na presença do Senhor e têm esse complexo? Não podemos pensar que nós somos inúteis na obra do Senhor. Não podemos ter esse pensamento hoje, do jeito que nós estamos vivendo num país capitalista. Tem muitas coisas que faz o homem sentir inferior. Se ele tem um carrão do ano, ele é alguém. Se ele tem um carro igual ao meu, um no 93, ele não é ninguém. Se ele tem uma poupança recheada, ele é alguém. Se ele é um assalariado, ele não é ninguém. E isso vai levando as pessoas a pensar que ele não pode, que ele não é capaz. Se você tem um curso superior, você é. Se você não tem o ensino fundamental, você não é. Só que para Deus, Gideão era algo na presença, era um instrumento ali que Deus poderia usar. Todos nós, irmãos, somos alguém na presença do Senhor que pode ser usado para a obra do Senhor. O Gideão ali indagou com aquele anjo. Ele chegou para o anjo e falou assim: mas então por que, se Deus me escolheu, por que eu passo por tanta situação complicada? Por que esse povo, por que nós sofremos na mão dos medianitas? Por que nós padecemos? A Bíblia, ela não cita o pecado, se Gideão pecava ou não. Aqui ela não fala, olha, especificamente Gideão andava em pecado. Talvez, irmãos, você também tenha se perguntado. Talvez você é um homem de oração, uma mulher de oração, alguém que está na presença do Senhor, alguém que busca o Senhor. Perfeito você não é, mas você busca a perfeição. A Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado está pecando, é um mentiroso. Mas você tenta desviar, só que coisas acontecem em sua vida e você fala: Senhor, por quê? Gideão estava ali inconformado, mas se o Senhor foi comigo, se Ele é comigo, por que eu passei por todos esses problemas? Por que Deus permitiu que durante 7 anos passamos por maus bocados na mão dos medianitas? Irmãos, propósito de Deus. Deus tem propósito em nossas vidas. Talvez você não entenda, talvez você busque ao Senhor e não está entendendo. Senhor, tem tantos anos que eu busco a Tua presença, mas eu ainda não fui curado, mas a minha casa ainda não foi restituída, mas o meu esposo não está na Tua presença, mas o meu filho não está na Tua presença, e eu procuro andar reto em Tua presença e nada acontece comigo. Propósito. Deus tem propósito na vida do homem. Gideão questionou ali, mas Deus tinha um propósito. Deus permitiu por um propósito. Eu estava meditando, pensando ali na fábrica, trabalhando, eu me lembrei. Olha Abraão. Abraão, ele foi o homem a quem Deus fez uma promessa. Lembra de José do Egito? José era filho de Jacó, neto de Isaac e bisneto de Abraão. José era a 4ª geração, não é isso? 4ª geração. Ele estava mais próximo da promessa do que nós. Se formos observar, nós vamos vários tata aí.
de Abraão. Ele estava ali, ele era o bisneto de Abraão. Mas a vida de José também não foi fácil, como a vida de Gideão, como a vida de tantos outros homens, né? Deus permitiu, por um propósito, que José passasse por muitas situações na vida dele. José era o queridinho de seu pai. De queridinho de seu pai, ele passou a ser odiado pelos seus irmãos. Quantos nos odeia às vezes, né? De odiado pelos seus irmãos, ele passou a ser mercadoria. Foi vendido pelos seus irmãos. De mercadoria ele passou a ser escravo na casa de Potifar. De escravo ele passou a ser prisioneiro, presidiário nos dias de hoje. Pensa aí, o bisneto de Abraão passou a ser presidiário, prisioneiro. Mas de prisioneiro ele passou a ser governador do Egito, porque Deus tinha uma promessa na vida daquele homem. Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Na hora certa Deus vai se levantar. Na hora certa Deus ele vai ao seu encontro e vai falar: agora chegou a minha hora, assim como fez na vida de Gideão. Talvez pessoas olhou ali para José e apontou o dedo: olha, mas esse homem só pode estar em pecado. Irmãos, às vezes nós passamos por situação que nós falamos assim: quantas vezes eu falei, Senhor, por quê? E vem pessoas e acusam: olha, deve estar em pecado, alguma coisa aconteceu, não é possível. Mas nem sempre é por conta do pecado. Às vezes é por conta do propósito de Deus, do projeto que Deus tem na sua vida. Deus ele permite você ir ao deserto para te moldar, para moldar o seu caráter cristão, para te fazer um homem, uma mulher de bem. Coisas acontecem na vida do homem, muitas pessoas passam por tantas situações, porque Deus ele pode estar moldando ali como o oleiro, né? Fez com o vaso, para você ser vaso de honra usado na presença do Senhor. Não se desespere. Talvez você aí na sua casa está desesperado, não sei o que está acontecendo em sua vida, mas talvez você também esteja se perguntando, assim como Gideão perguntou. Mas Deus tem um propósito em sua vida, Deus tem um propósito na nossa vida. Estou correndo por conta do horário, irmãos. Amados, Gideão ali passou aquele procedimento ali com o anjo, conversou com o anjo. Depois ele ali com o anjo, ele trouxe uma oferta ao anjo. Depois ele viu aquele anjo, ele pensou até que ele ia morrer. E aí, depois de todo esse processo, ele entendeu o que Deus queria fazer com a vida dele. Ele entendeu o propósito de Deus. A palavra diz que então Deus, ele dá uma ordem a Gideão. Irmãos, esse é o ponto crucial na vida do homem que quer ser usado por Deus e que quer ser um vencedor. Deus ordena a Gideão que ele derruba todos os altares, postes, os deuses da casa de seu pai. Irmãos, os altares na nossa vida a outros deuses pode significar muitas, inúmeras coisas. A vaidade, a fornicação, a mentira, a inveja, a prostituição, lascívia, a avareza e tantas outras coisas. A Bíblia diz que só entrará no reino dos céus aquele que for limpo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Pode ninguém estar te vendo, pastor, vice-moderador, mas Deus está te vendo. Quando Abraão foi chamado, quando Deus ele chamou Abraão, a primeira coisa que Deus falou: olha, Abraão, sai da casa do teu pai. Segundo historiadores, diz que naquele tempo lá onde
Abraão viveu, a cidade era uma cidade grande, uma grande metrópole, onde existia, Moisés adorava muitos deuses. Ele teve que fazer uma escolha, ele teve que sair ali da casa do pai dele, para que a promessa de Deus cumprisse na vida dele. E nós temos que derrubar altares na nossa vida, para entrarmos no reino dos céus. É preciso que nós venhamos a humilhar diante do Senhor e falar e renunciar àquilo que nos impede de estar na presença do Senhor. A obediência, irmãos, a Deus, ela gera renúncia. Não tem como você ser obediente a Deus, não tem como o homem ser obediente a Deus sem renunciar. Gideão teve que renunciar àqueles deuses, teve que quebrar, quiseram até matar Gideão por conta disso. Muitos vão levantar contra a sua vida. A partir do momento que você entregar a sua vida a Deus, muitas pessoas vão virar a cara para você. Quantos amigos eu não perdi? Eu não parava em casa de tanto amigo que eu tinha. Agora pergunta se vem algum aqui em Catiba me ver. Nós temos que renunciar às amizades, falsas amizades. Renunciar à bebedice, renunciar tudo que eu falei aqui, prostituição. Se nós queremos ver o agir de Deus na nossa vida, temos que ter renúncia para entrar no reino do céu. Renúncia a coisas pequenas, mínimas, que você fala assim, mas isso aqui não tem nada a ver não, isso aqui isso aí já é bobagem, não precisa de tanto. Mas temos, irmãos, temos que ter uma vida de santidade com o Senhor. Se queremos morar no céu, temos que ter uma vida de santidade. A santidade é o que vai nos levar a Deus. Sede santos como eu sou santo. Temos que ter santidade para entrar no reino do céu. Amados, depois que Gideão fez aquilo, que Gideão renunciou os deuses, que Gideão ali quebrou ali todos os altares, Gideão reuniu os homens. Ao todo Gideão reuniu 32 mil homens dentro ali de todas aquelas tribos. 32 mil homens. O exército midianita tinha 135 mil homens. Ainda não estava à altura. Faltava ali para ficar igual para igual 103 mil homens. O exército midianita tinha 103 mil homens a mais do que Gideão. Mas Deus olhou ali para o exército de Gideão e falou: olha, Gideão, tem muita gente aí. Há muita gente aí. Vamos tirar. Preciso que você tire mais pessoas aí, porque o número está grande. Possa ser que o orgulho venha entrar no coração do homem. Porque é Deus que peleja as nossas batalhas. Não é o nosso punho, não é o nosso braço. É Deus que luta por nós. Gideão assim fez. Os covardes, todos os covardes, medrosos saíram 22 mil homens, irmãos. Só ficaram 10 mil homens. Deus ainda não satisfeito falou: Gideão, leva eles ao rio e peça para tomar água. Aquele que pegar a água e trazer na boca, você coloca de um lado. Aquele que lamber a água como cães, você coloca de outro. E os que lamberam a água como cães foram 9.700 homens. Sobraram 300 homens. E com 300 homens, Gideão venceu aquela batalha. Porque o poder de Deus foi manifesto na vida daquele homem. Amém? Convido os irmãos a colocar-se de pé. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento eu quero te louvar, Senhor. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Assim como Gideão, Senhor, nos ajuda, meu Deus. Pai, que o Senhor venha operar o teu propósito na nossa vida. Nos ajuda a ser obedientes, a ter renúncia. Nos ajuda, meu Deus querido, a permanecer firme, Pai, não importando a circunstância. Nos ajuda, meu Deus, a estar em tua presença, Pai. Pai, a tua palavra foi pregada, Senhor. A tua palavra foi pregada nessa noite, Pai.
Meu Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, opera, faz, meu Deus, aquilo que com minhas palavras eu não pude fazer. Que o Senhor, meu Deus, venha trabalhar em nossas vidas, Pai, e nos, meu Deus, limpar cada dia, para que nós venhamos ser vencedores em Cristo Senhor, e que nós podemos, meu Deus, herdar a coroa de vida eterna. Por isso eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém.